Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fert Talk. Eu sou a doutora Vicky White e mais uma vez estou aqui com a doutora Camila Pôncio. Hoje temos um tema muito importante e que poucas pessoas conhecem em detalhe: o papel da enfermagem em um tratamento, em uma clínica de reprodução assistida. E para isso, trouxemos duas profissionais incríveis que fazem parte da nossa equipe da Clínica Julius White, Karina Ribetti e Patrícia Poleito. Sejam bem-vindas! Obrigada! Karina, para quem nos acompanha aqui no podcast e ainda não sabe como funciona, qual que é a importância do papel de vocês, enfermeiras, dentro de uma clínica de reprodução humana como a nossa? Bom, primeiro a gente quer agradecer imensamente o convite, é uma oportunidade única, né, para a gente mostrar o nosso trabalho lá na clínica um pouquinho e dizer que essa pergunta é até um pouco difícil da gente responder, né? Quando alguém me pergunta fora da clínica o que uma enfermeira faz numa clínica de reprodução. O que você faz lá, né? É difícil porque a gente participa de todo o processo. Desde o momento que o casal chega para a primeira consulta e quando ele começa a indução da ovulação, né? Os casais começam a indução da ovulação para a coleta de óvulos. No período da coleta de óvulos em si, antes do procedimento, na transferência embrionária, durante todo esse processo, a gente acompanha esses casais lá na clínica, né? E tirando dúvidas, esclarecendo e sendo um ponto de apoio com toda a equipe, né? A gente, a qualquer momento que a gente precisa sinalizar alguma coisa ao laboratório, somos nós que sinalizamos. Se a paciente tem alguma questão alérgica, alguma questão importante para avisar o anestesista, nós também fazemos essa ponte, né, com o anestesista. E então é isso, assim, é um trabalho muito grandioso e gratificante para nós. A gente sabe, né, o quanto é desafiador esses tratamentos para o casal, né? Não só para a mulher, e aí vocês acompanham de perto isso. E eu acho que mais me chama a atenção o quanto elas acabam fazendo um vínculo muito grande com vocês, né? Até porque vocês estão ali presentes em todas as etapas. E muitas, vocês viram um apoio, a gente tem a psicóloga lá na clínica, mas muitas acabam fazendo um vínculo muito importante com vocês, e vocês passam a ser esse apoio emocional delas, né? Eu vejo assim, um número muito grande de casais que saem lá da clínica e que continuam com um vínculo de amizade e que continuam mandando foto das etapas, né, da gravidez, depois do parto, depois aí manda do batizado. Depois levam lá na clínica para tirar foto. E aí, aniversário de um aninho, e mandam, vão acompanhando, e aí vocês mostram isso pra gente, lógico que mandam pra gente também, a gente fica muito feliz, mas todas elas falam comigo de vocês com muito, muito carinho. E eu queria saber, assim, como é que é isso? Como é que é ser esse suporte emocional nesse momento? Como é que vocês fazem brilhantemente vocês fazem um vínculo muito forte, hein? Né? Para quem ainda não conhece, pode vir. O nosso primeiro contato com a paciente normalmente é na primeira consulta, mas a gente tem um contato maior, onde a gente consegue conhecer o casal, entender um pouquinho do que se passa naquele tratamento, né? Quando a gente inicia a indução da coleta, né? Que o casal passa conosco na nossa sala da enfermagem, e aí a gente alinha as expectativas, entende um pouco dos receios, né? Explica como que vai ser esse processo até a transferência, né? Aí as pacientes sempre perguntam, e quanto tempo isso vai durar? Daqui 30 dias eu já vou sair grávida? Então a gente consegue alinhar todas as expectativas com essas pacientes neste dia, né? E aí a gente acaba sendo um ponto de apoio, porque toda semana a gente tá com essas pacientes, né? Então elas vão pro consultório médico, fazem a ultrassom e depois elas passam conosco novamente. E aí as dúvidas frequentes, elas têm sempre o nosso contato no WhatsApp, então qualquer coisa que elas precisam, a gente tá ali pro apoio delas. Bem bacana. Em relação aos homens, como vocês duas, né, percebem que a participação deles durante o processo? A maioria
o casal vai, né, junto. Então, a gente sempre tem a presença do esposo, na maioria dos casos. A não ser que, às vezes, o casal mora muito longe, aí a mulher vem, o esposo fica. Mas a gente percebe que o peso maior é sempre da mulher, né? Porque é a mulher que leva as injeções, é a mulher que vai passar pelo processo da coleta, né? Depois é a mulher que vai passar pela transferência. Então, a gente percebe o quanto é importante que o parceiro, a parceira esteja junto nesse momento, né? Apoiando. Porque, normalmente, o casal, ele não conta pra família. Né? Então ele tem a gente os ali dois, muito os dois. E tem muita gente, tem a gente lá na clínica, né? Que é o apoio deles. Bacana. Karina, acho que pela essa conexão emocional, teve algum casal que a história te marcou, ensinou algo, te inspirou para alguma coisa na sua vida? Bom, já são quase 10 anos que eu tô lá na clínica, então a gente já viu e presenciou grandes histórias, grandes inspirações, assim, né? Eu acho que, de modo geral, assim, eu vejo que o quanto a palavra resiliência, lá na clínica a gente vê isso, assim, na prática, né? O quanto que o casal tem que se reerguer no momento de uma notícia ruim e daqui a pouco tá lá super feliz e aí recebe uma notícia que talvez não seja tão legal assim, mas... A gente fala que é uma montanha-russa, né? montanha-russa, de emoções. Isso aí. E assim, tiveram várias histórias legais, mas pensando aqui agora, teve uma história que marcou muito a gente. A gente até conta, às vezes, para outras pacientes, não tanto em detalhes, né? Mas uma paciente há uns 5 anos atrás, mais ou menos, você vai lembrar dela. Ela fez uma coleta, tinha um embrião, fizeram punção de testículo, depois formaram um embrião, só tinha um embrião, e daí a gente entrou num grande desafio, que era o endométrio fino, né? Que é uma realidade de muitas pacientes que talvez vão nos assistir, uma dificuldade mesmo ali de lidar com esses pensamentos do endométrio, e daí ela ficou assim 1 ano, praticamente todo o ciclo ali lá, acompanhava, o endométrio não chegava. Eu acho que foi nesse momento que a gente começou, talvez, entender e ver melhor a importância do acompanhamento nutricional. Vocês já tiveram um momento aqui com as nutricionistas, né? Sim. E isso não tem muito tempo, né? Que a gente começou a enxergar, de fato, a importância dessa mudança na alimentação, no estilo de vida, para o organismo e para essa resposta. E ela foi essa paciente que fez um acompanhamento super firme, fiel, assim. E aí, no dia que o endométrio dela finalmente chegou, foi super emocionante, parecia até um dia de beta, assim. E a gente marcou a transferência, ela fez a transferência desse embriãozinho que ela tinha. E no dia do beta, ela ligou chorando que o beta tinha dado negativo. E a gente ficou super triste também, né? Por tudo que ocorreu e tal. E aí, daí, a 2 horas, ela liga novamente, falando que o laboratório tinha errado no resultado. Que era um resultado positivo. E a gente Fortes ficou emoções. incrédulo, assim, né? Mas super feliz. Ela repetiu o resultado e realmente era um resultado positivo. E aí, não, assim, tava uma bênção, né, desse resultado, e no dia que ela foi fazer a ultrassom obstétrica, daqui a 14 dias, na verdade, esse embrião se dividiu, e então ela tava grávida de gêmeas, né, gêmeas, 2 meninas, e aí, por fim, ela era super católica, assim, ela colocou o nome das meninas de Maria, assim, por gratidão a tudo que ocorreu, assim, então essa história marcou muito por todos esses fatores, assim, por toda a resiliência dela no processo, né. Então, sempre quando a gente tem alguma paciente enfrentando alguma dificuldade de mais tempo, assim, do endométrio, a gente sempre conta um pouco. Eu acho que quando a gente dá algum exemplo, né, para paciente, não dando nomes, assim, mas mostrando que tem outras pessoas que passam pela mesma dificuldade, que é possível a gente superar, né? Aquilo, assim, acaba dando força, né, para os pacientes. Então, essa história foi super marcante, assim. E para você, Patrícia, tem alguma história que te marcou? Quando se fala de resiliência e persistência, eu lembro de uma paciente que ela é fora do Brasil, ela não mora aqui no Brasil, e ela fez uma consulta online, Dr. Júlio pediu todos os exames a essa paciente, e a reserva dela era de 0,06, é falência ovariana, né? Eu acho que você, doutora Camila e doutora Vicky, vão saber explicar melhor dessa questão, mas ela fez todos os exames, o esposo veio, fez o congelamento de sêmen, e normalmente quando é paciente de fora, vem só a mulher, né? Então, ela ficou aqui, o
período que foi necessário. Ela começou a fazer uma indução. Nessa indução, não teve resposta. A gente precisou cancelar o ciclo. Na segunda vez, o FSH dela estava super alto, devido à falência ovariana. E mesmo assim, ela não desistiu. Ela tinha um sonho muito grande de ser mãe. Era uma paciente jovem e ela conseguiu uma resposta, fez a coleta, teve um óvulo. Na terceira tentativa? Na terceira tentativa. Teve um óvulo, desse óvulo ele estava maduro, teve um embrião, ele foi para análise e a gente teve um embrião euploide e essa paciente engravidou. Gente. Então, eu fico, assim, muito feliz, porque a gente tem muitas pacientes assim, né? Então, a gente realmente precisa viver um dia após o outro, porque não é fácil, o caminho não é fácil, a jornada árduo mesmo. É árdua, né? E depois é recompensador, né? E hoje ela é super grata e feliz por tudo que aconteceu. Ai, que lindo. Karina, quais são as principais recomendações que uma paciente precisa ter durante um tratamento? Tem alguma recomendação específica, algum alerta que vocês dão para essas pacientes? Bom, cada fase, né, tem as suas recomendações. Mas cada caso é um caso também, assim. Mas assim, de modo geral, né, falando de indução da ovulação para coleta de óvulo, para congelamento ou para fertilização. Essas pacientes, elas passam em consulta conosco quando começa essa indução e a gente dá as recomendações, que é de não fazer atividade física, de impacto. Muitas ficam chateadas com isso, né? Mas a gente sempre reforça que é só por um período. Exposição ao sol, sem protetor solar, bebida alcoólica. E basicamente essas recomendações, elas têm muito assim, receio, eu vou engordar, como que funciona, elas às vezes no momento da consulta elas não falam muito isso, aí lá na sala elas já ficam um pouco mais íntimas assim, e aí elas ficam falando, né, desses receios assim, mas basicamente são essas recomendações, a gente nessa consulta passa, depois a gente manda pelo WhatsApp também para reforçar essas orientações, né, e seria basicamente isso. É importante ressaltar para quem está ouvindo, então, esse momento de consulta com as enfermeiras é depois que elas já realizaram ultrassom com algum dos nossos médicos da nossa equipe. Então, ela tem um momento só com as meninas para deixar tudo bem esclarecido. Então, é uma consulta com as enfermeiras, o que fica, no meu ver, bem bacana, né, Camila? Com certeza. É algo que elas comentam no final, feedback. Muito, muito... realmente, vocês fazem muita diferença, viu? Elas sempre referem com muito carinho e que, de fato, às vezes ficam mais à vontade para falar dessas angústias, assim, será que eu vou engordar? O que eu vou ter? Ou ficam com medo de fazer uma pergunta que elas falam, nossa, a médica vai achar minha pergunta boba, então acho que elas se sentem bem à vontade, né? E o nervosismo, às vezes, ali no ultrassom, por exemplo, né, tanta coisa, ansiedade tanta informação ali pro processo, que elas não conseguem, às vezes, nem parar e pensar nisso. Aí, naquele momento que a gente senta ali com calma, elas conseguem falar com mais tranquilidade. Bacana. Bom, Patrícia, a gente sabe que é muito desafiador, uma parte para algumas, é bem desafiador, é a parte da medicação, que muitas vezes, né, a gente faz injetável, subcutânea, e que a gente sempre, a gente prescreve e ela passa com vocês para vocês orientarem o uso dessa medicação, para aplicar, para ensinar, às vezes, né, explica para o parceiro. Conta pra gente como é que é isso, e se teve algum caso que marcou também, ou que... Elas já chegam com a medicação traumatizadas. Eu tenho um remédio para tomar, não sei como que eu vou tomar, eu tenho que aplicar isso sozinha, ou eu preciso ir no hospital. Então, a gente senta, a gente tem uma maleta de medicação, onde a gente demonstra a paciente para ficar mais fácil, mais leve o processo, né? Então a gente mais demonstra palpável, né? Isso aí, para elas conseguirem entender que não é isso tudo que parece ser, né? Então a gente mostra a caneta e depois a gente entrega essa caneta ou a forma de diluir para paciente fazer, para paciente diluir. Muitas pacientes vão para casa e conseguem fazer normal, tranquilo. Fala, nossa, realmente é bem tranquilo. Outras preferem ir até a clínica de uma forma de segurança para que a gente faça, né? Ou o marido faz, ou a parceira faz. Então,
hoje eu percebo que muita gente fala, nossa, eu tenho pavor à agulha. Nossa, mas nem é estudo, é super tranquilo fazer, né? Então, a maioria consegue lidar bem com essa parte. A gente tem outras pacientes que ficam realmente muito frustradas em fazer a medicação. Então, para o tratamento ficar mais leve, a gente sempre fala, vem aqui na clínica, sempre vai ter uma de nós para aplicar para você. Ou se for mais fácil, vai a uma farmácia, o que for melhor e mais confortável para vocês. E pensando, né, nessas medicações e desses pacientes que têm pânico, paura com injeção, né, Camila, a gente tem um protocolo com uma medicação, que é um protocolo que a gente fala que é friendly, que significa amigável. É uma medicação que ela é de depósito, então aos poucos ela vai sendo liberada. Então, eu lanço mão, imagino que Camila, o Dr. Júlio também, nesses casos, então, se a agulha é um medo, a gente consegue ainda driblar, né, Camila? E fazer protocolos mais amigáveis, com menos injeções, e É isso algo que tudo a gente dá pra gente, né, adaptar. ir adaptando para o maior conforto de cada casal, de cada paciente. Karina, quais são as dúvidas mais comuns que você percebe em relação à medicação? Né, a gente também trabalha com medicações que não são injetáveis, né? A gente tem medicações de horário, né, para evitar uma ovulação. Você acha que é o armazenamento? O que você percebe, assim? Bom, a gente sempre na consulta, elas já chegam com N dúvidas, né? A gente, no momento, a gente pede primeiro pra gente explicar e pra depois saber se elas ainda vão ter, mas elas têm muita dúvida. O local de aplicação, essas injetáveis, né? Se é na barriga, se é no braço. Às vezes, na hora da diluição, é uma agulha grande, aí ela já fica, meu Deus, eu vou aplicar com essa agulha. Na verdade, é uma agulha pequenininha, né? E em relação aos horários, a gente é sempre muito, assim, rigoroso e explica muito bem essa questão da importância, né? Ter determinadas medicações, elas, caso você tenha algum esquecimento, vai impactar sim no tratamento, né? Então a gente tenta sempre reforçar para colocar no despertador, se a pessoa tem uma dificuldade, a gente tenta alinhar o horário num horário que seja mais fácil para ela não se na rotina perder. dela, né? Isso, exato, assim, né? Então, basicamente, seria isso, assim, elas, é o que a Patrícia já falou, elas vêm com muito receio, assim, mas quando a gente explica e demonstra para as pacientes, assim, não é tão bicho de 7 cabeças quanto parece, assim, né? Então, é muito mais simples, né? Isso. Em relação aos efeitos colaterais dessas medicações, como é que eu sei que vocês explicam, e a gente também explica, vocês explicam de novo os possíveis efeitos colaterais, mas como é que vocês ajudam essas pacientes a diferenciar do que é o esperado, do que deve causar uma preocupação maior e deveria nos buscar? Como é que é isso? Durante o estímulo, a gente orienta que os sintomas mais comuns são as mamas ficam um pouco mais doloridas, o abdômen fica um pouco distendido, há uma alteração de humor, né? O que nos preocupa mais é pós-coleta. Então, quando a paciente faz a coleta, a gente mantém contato diariamente com essa paciente. A gente pergunta se está tudo bem, o que ela está sentindo. Então, se ela me relata, estou com muita cólica, estou com muita náusea, a gente começa a dar mais atenção a esses sintomas, né? Às vezes encaminhar um pronto-socorro, vir para um ultrassom para ver como que está a pós-coleta, né? Mas, normalmente, as nossas pacientes ficam mesmo mais doloridas, né? Pós-coleta, e a gente sempre pede para se hidratar mais, tomar bastante líquido, comer bastante proteína, para que esses sintomas eles amenizam durante o período, né? E, além disso, esses sintomas, eles vão cessar logo depois que a menstruação desce, que é de 7 a 10 dias. Então, depois que a menstruação descer, os sintomas vão cessar e a paciente volta à vida normal, né? Isso me lembra, né, Camila, dos sintomas que tem-se o mito, né, as pacientes chegam acreditando que é uma bomba de hormônio que é utilizado durante o tratamento, o que não é verdade. As medicações que nós utilizamos são hormônios, o mesmo hormônio do seu ciclo menstrual, só que uma dose um pouco mais elevada para a gente poder ter um aproveitamento maior desses óvulos, mas que após o tratamento, além da menstruação, antes mesmo disso, a medicação será eliminada no suor, na urina. Então, a partir do momento que a menstruação desce, os seus níveis hormonais e esse hormônio todo que você ingeriu aí, que você utilizou nesse período de estímulo ovariano, ele é zerado. Então, em relação a esse medo, né, dessa bomba de hormônio, né, Camila, acho que a gente pode deixar as pessoas mais tranquilas, né, que não é muito isso, acho que é muito mais mito. Acho que a gente, inclusive, tem muita segurança em fazer, inclusive nas mulheres, né, que
tem, às vezes, um câncer de mama com receptor estrogênio e progesterona positivo, a gente faz o estímulo para criopreservação prévio ao tratamento delas, e a gente vê que realmente os hormônios vão subir, mas é um pico e rapidamente esses hormônios caem, né? Então, esse medo, esse receio que é bem comum, a literatura nos dá um respaldo e a gente já tem anos de técnicas sendo utilizadas sem nenhum prejuízo, né? Então, acho que esse é um ponto que gera preocupação, né, nas pacientes, mas que a gente tem uma tranquilidade muito grande, porque realmente é tudo muito controlado e é um pico que rapidamente retorna. A gente não aumenta, inclusive, chance, né, de câncer, e isso não é aumentado, a gente não tem Karina, a gente começou a nossa conversa com você comentando, né, que vocês são o elo de praticamente tudo. Então, além da parte da medicação que a gente abordou agora, como que é essa parte dos bastidores? Então, assim, conta um pouquinho o que mais que vocês fazem, né? Quando fazem aquela pergunta, o que você faz numa clínica de reprodução humana? Bom, eu acho que um trabalho, assim, essencial para nós é a questão das sorologias também, né, para os procedimentos. Para quem não sabe, né, a gente tem uma norma que a gente segue, que é uma RDC, e a gente é cobrado por da isso, da Anvisa, Anvisa, né? Então a gente é cobrado também por isso. Todos os anos a clínica passa por inspeção e a gente tem essas sorologias, às vezes os pacientes ficam um pouco chateados, porque a gente é bem criterioso, né? Então, por mais que você tenha feito há 6 meses atrás alguns exames de sangue mais básicos, HIV, HTLV, VDRL, enfim, a gente tem que repetir esses exames no período de 30 dias em um laboratório qualificado. Então, não é um laboratório, às vezes, lá da sua cidade. Do lado da sua casa. Isso. Causa um pouco de desconforto nesse sentido, né? Que precisa repetir essas sorologias. A gente acompanha todos os dias esses resultados, porque não pode ocorrer da paciente chegar um dia na coleta de óvulos, por exemplo, e ela não está com os exames liberados ou não ter realizado, porque o procedimento, infelizmente, vai ser cancelado. Né? Então, esse trabalho, eu acho que, assim, é fundamental, essencial, e a gente é muito cuidadoso, a gente não deveria, mas a gente até checa, tipo, lá no laboratório, se os exames que a gente passou, se o laboratório realmente lançou, para não vir nenhum exame errado, né? Então, esse trabalho eu acho super importante, assim. Os acompanhamentos no ultrassom, né, doutora? Quando o médico está realizando ultrassom, a gente está ali presente para assistir, para anotar as informações que o médico está passando para a paciente, anotando no prontuário. E pós-coleta também, a gente vai lá no apartamento acompanhar a paciente para ver como ela está, pós-procedimento, tirar as dúvidas, enfim, é um trabalho bem abrangente, assim, né? Parece que vocês precisam estar sempre em alerta, né? Porque... Sempre. E, na verdade, a gente está o tempo todo em todos os lugares. Sim. Assim, o tempo todo a gente tá tendo algum cantinho da clínica acontecendo alguma coisa, a gente tá ali junto. E sobre as sorologias, algo que a gente conquistou há algum tempo, conseguir qualificar os laboratórios de quase todas as cidades, né? Então, a gente tem laboratório qualificado em Cachoeiro, laboratório qualificado em Itaperuna, laboratório qualificado em Colatina, em Linhares, São Mateus. Então, isso ajuda muito a logística do paciente, que é de fora, né? Algumas cidades ainda, Minas Gerais, que são mais longe, é um pouco mais difícil. Bahia. Mas acaba ficando próximo de alguma cidade. Então, isso facilita muito a vida da paciente. E falando um pouquinho de sorologias, que não é muito tema, mas que é legal a gente comentar aqui, que as sorologias a gente costuma pedir na primeira consulta, e aí os pacientes questionam, mas de novo, aí eu tenho que explicar, por que eu tô pedindo na primeira consulta? Porque caso venha alguma sorologia positiva, eu precisar te encaminhar para o infectologista, para provavelmente negativar essa carga viral, seja de um HIV, seja de uma sífilis, uma hepatite, para depois a gente não ter surpresa lá na frente. Aí depois que eu explico, eles acabam aceitando com mais tranquilidade. A gente faz inicialmente, né, e depois, durante o processo, quando começa o estímulo ovariano, aí a gente solicita novamente. Porque para ir para a coleta, a gente precisa dessas sorologias com prazo de 30 dias, como já foi dito, né? Patrícia, ainda existe, assim, muita desinformação em relação
a fertilização in vitro, né? Quais são os mitos que você vê com mais frequência lá na clínica, que você percebe no dia a dia? Normalmente eu escuto muito, vou colocar 2 embriões e vou engravidar de gêmeos. Então eu vou ter um casal de gêmeos. A gente escuta também muito, fertilização é garantia que eu vou engravidar, né? Era a próxima pergunta, já tá dando spoiler, né? Então é certo que eu vou engravidar fazendo essa FIV. É certo que eu vou congelar os meus óvulos com 24 anos, 25 anos e futuramente vou ter embriões, vão ser saudáveis e eu vou engravidar. E a gente sabe que não é assim, né? Não é dessa forma. Acho que é o que vocês falaram sobre alinhar as expectativas e elas estarem cientes, né, de que é assim, um tratamento que aumenta muito a taxa do que talvez teria naturalmente, mas que nunca vai ser 100% de taxa de sucesso, né? Por mais que é importante ela pensar positivo em relação àquele resultado, ela precisa estar consciente de que a gente faz uma parte médica, a gente faz aquela parte científica ali, que dá um empurrãozinho para aquela gestação acontecer, mas que quem dá a vida, quem faz o coração bater é sempre Deus, né? Isso. A próxima pergunta seria, né, como que vocês lidam, né, Karina, como que vocês conseguem transmitir para os pacientes as probabilidades reais e não que a FIV é uma garantia de processo? Como que você aborda essa conversa com as pacientes? Bom, vocês já, com certeza, já alinharam isso. A gente conversa na primeira bastante, consulta, né? Mas no momento que a gente vai ali, por exemplo, vamos marcar uma coleta de óvulos, né? A paciente tem... Karina, eu vi que lá no ultrassom eu tenho 10 folículos, então eu vou ter 10 óvulos e 10 embriões, né? Às vezes elas têm, assim, vivendo na prática... É diferente de, às vezes a consulta ela veio há, 6 meses atrás, aí agora naquele momento ela vai passar pela coleta, né? Então a gente alinha a expectativa naquele momento, quando a gente vai marcar a coleta, a gente faz até desenho funil da FIV, né? Para as pacientes que estão assistindo, né, que já passaram pela coleta, elas vão lembrar de algum momento que a gente fez lá a tabelinha, o desenhozinho do funil ali, para poder, assim, na verdade, quando vocês em consulta, vocês têm um número X, né? A gente alinha, na verdade, com o número de folículos que ela tem ali, né? Então, para alinhar expectativas da quantidade de embriões que possivelmente ela vai ter, não quer dizer que é aquele número, né, mas que possivelmente ela vai ter. E quando a paciente vai marcar a transferência também, a gente novamente, lógico, sempre colocando para cima, pensando positivo, mas sabendo que existe os dois lados, né? A gente tem, nesse momento da transferência, um contato das pacientes com a psicóloga, que eu acho que é importante também, para também alinhar as expectativas, porque a gente quer tanto que dê certo, nós também queremos tanto que dê certo, que às vezes a gente não quer nem pensar no não, né? Mas que, na verdade, a gente tem que estar um pouquinho assim... visitando os dois lados. Porque caso ocorra o negativo, para você não ter uma queda tão grande, né? Sabendo que isso poderia também acontecer. Bacana. Essa consciência é super importante, essas conversas em vários pontos é importante, porque assim, a gente tem esse desenho desse funil, né, no consultório, a gente conversa, explica o que é uma fertilização in vitro, e alinha as expectativas, mostra o funil, depois que forma o embriãozinho, a gente mostra a chance desse embrião, às vezes, ser do ponto de vista genético normal, né? De acordo qual que é a chance, de acordo com a idade. Então, isso tudo é muito falado, mas muitas vezes é tanta informação ali e ela não consegue, e ela às vezes está tão nervosa, eles não conseguem captar tudo isso. Então, a gente ter vários pontos de checagem, de estar passando com vocês também, realinhando isso, é fundamental, eu acho, para todo o tratamento, porque eu já ouvi de uma paciente essa frase, assim, eu tenho 10 folículos e aí, doutora, eu vou ter 10 óvulos. Tem pacientes, inclusive, perdão te interromper, dos 10, eu tive um casal que eles não quiseram ir para FIV, porque como na contagem de folículos eles tinham 12 folículos, na cabeça, no entendimento deles, eles iam ter 12 embriões. O que eles iam fazer com tanto embrião? Aí eu reconversei, reexpliquei, aí eles toparam iniciar o tratamento e no final eles tiveram 2 embriões. Então, falei, se vocês tiverem 12 embriões, vai ser um problema bom pra gente resolver, mas não é o que a gente acostuma ver aqui na nossa prática, né? A gente sempre
usa muitas palavras positivas, né? Então, a gente tá com você nesse momento, não vamos desanimar, vai dar certo, se não der, a gente tá com você novamente, porque eu acho que a gente tem que alinhar as expectativas, mas a gente sempre precisa dar esperança, né? Sim. Porque a gente nunca pode desistir, a gente nunca pode pensar, não vai dar certo. A gente tá no caminho, então a gente precisa persistir todos os dias pra gente ter um bom resultado. Cada passinho dado, né? É importante. É uma comemoração. importante, com certeza. Que atitudes ou hábitos, Patrícia, vocês acham que auxilia nesse processo? Tem algo que vocês sempre recomendam em relação à alimentação? Não é a área de vocês, né? Não é parte nutricional, mas o que você poderia aí dar de dica aí? Hoje eu percebo que o maior ganho da reprodução é a nutrição, né? Desde o início. Então, se a paciente ela tem um acompanhamento lá no início da indução, lá na primeira consulta, a gente percebe que melhora a qualidade dos óvulos, que melhora a qualidade do sêmen, que a gente tem um bom resultado na transferência. Então, isso também é muito importante, porque se você começa lá no início da indução, na gravidez você vai ter uma gravidez saudável também. Então, isso é super importante para o paciente. E aí, a alimentação, né, Patrícia, a gente está falando aqui do processo da mulher, mas aí é importante não só da mulher, mas também do homem. o homem homem também também. aderir a Com isso, certeza. né? Isso. Porque a gente sabe que a qualidade de vida impacta diretamente na qualidade seminal, que o sêmen está sendo produzido a cada 3 meses, né? Então é uma nova oportunidade de vir uma leva de sêmen melhor, depois que a gente tem mudança de estilo de vida, hábitos, atividade física para os dois, né? No Na caso. prática, a gente vê isso, né? Às vezes a gente indica ali para a mulher, às vezes tem uma questão do endométrio, então, antes de começar a coleta, e aí daqui a pouco o marido volta também e fala, pô, eu emagreci tantos quilos, mudei meus hábitos, comecei a fazer atividade física. Então, às vezes o exemplo arrasta o outro, né? Um precisa do outro para começar ali. E isso faz uma diferença tão grande, né? E alguns a gente ainda vê muita resistência. Né? Fala assim, nossa, eu já tô passando por tudo isso, eu já tô nervosa e você ainda tá falando que eu tenho que mudar a minha alimentação. E aí a eu gente tenho sempre que escuta, mudar, mas né? eu já me alimento bem, eu como super Isso. bem. Mas na verdade o ver dele não é o mesmo que a nutricionista vê, né? Então por isso que é tão importante. Karine e Patrícia, para quem ainda está pensando em começar um tratamento, mas sente medo, uma insegurança, qual um conselho vocês dariam? Manter a persistência, manter a resiliência, que foi o que a gente falou desse Quase que o episódio todo. né? E alinhando sempre as expectativas, porque para a gente conseguir um positivo lá na frente, para a gente conseguir o grande sonho, a gente precisa viver um dia após o outro, né? Porque as fases são difíceis mesmo, não é fácil, o processo não é fácil, por isso que a gente precisa tá sempre todo mundo muito unido, né? O esposo, a parceira, os médicos, a gente do laboratório, os enfermeiros, então é sempre muito importante a gente sempre estar em comunicação por conta desse paciente. E eu acho também que não é porque você recebeu um não, né, ou um resultado difícil. A gente vê isso às vezes, por exemplo, um casal vai fazer a coleta e aí lá na frente teve 2 embriões e 2 embriões aneuploides alterados, né? Se você desistisse ali, talvez seria ou não para sua vida, né, e a sua decepção. Mas a gente vê que às vezes você vai para uma nova coleta e tem 3 embriões normais, né? Então, assim, persistir enquanto as condições psicológicas, né, tiverem sendo possíveis, assim, eu acho que a persistência, assim, é o caminho. Ótimo. E vocês duas, né, tiveram desafios pessoais, né, na jornada da maternidade. Karina tem a Júlia, né, linda, princesa, e Patrícia agora tá grávida do Mateu. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, se vocês pudessem compartilhar um pouco da história de vocês, para inspirar as pessoas que nos assistem, as nossas pacientes, as nossas ouvintes. Bom, eu já falei para algumas pacientes, né, mas aproveitando a oportunidade, assim, não foi porque eu estava lá na clínica, mas depois de alguns anos trabalhando lá, eu descobri alguns diagnósticos que, então, eu vi a necessidade de passar pelo tratamento da fertilização e tive todas as dúvidas e os receios que todas as pacientes têm antes de começar.
E aí eu fiz a coleta de óvulos, passei pelas injeções, as temidas injeções, as variações de humor, e fiz a coleta. Por fim, eu tive alguns embriões, né? E quando eu fui fazer transferência, lógico, queria como todas elas, engravidar de primeira, mas não foi o que aconteceu. Então, assim, todas as dificuldades que as pacientes têm de lidar, muitas vezes, com as emoções e acreditar que uma hora vai, né, que vai dar certo quando você realmente é tentante, eu participei também disso, né? Então, muitas vezes eu estava ali, transferência realizada, orientando o paciente, queria fazer uma transferência, dando as orientações de cuidados, né, e para ela confiar ali no processo, mal sabia elas que eu também já estava com o embriãozinho transferido ali, e eu acho que me engrandeceu, assim, profissionalmente. Mudou a sua visão? Mudou. Assim, eu já tinha empatia com as pacientes, né, mas mudou no sentido, assim, de que várias vezes, até hoje, quando eu converso com uma paciente que ela reclama da dor da injeção, que ela tá preocupada se o positivo vai vir ou não, eu lembro porque eu também já passei por isso, né? Pra mim era um pouco diferente, porque apesar de eu ter tido um negativo, eu dava, às vezes, resultado de um positivo. Então, eu via que era possível, que dava certo, né? Diferente da paciente que tá ali vivendo, ela só tem o negativo dela. Então, é difícil, às vezes, ela acreditar que vai, né? E eu, assim como, às vezes eu falo com a Patrícia que eu tinha que fazer tudo igual as pacientes fazem. A gente orienta a não fazer teste de farmácia. O que eu fiz? Fiz o teste de farmácia. E aí, veio um resultado positivo e depois fui fazer o teste de sangue que estava negativo. Então, assim, eu senti na pele até essas coisas que a gente orienta para não acontecer, eu também passei. Mas que realmente vale a pena, né? Hoje a Júlia tá com 2 aninhos e meio, assim, e é uma graça na minha vida, uma bênção de Deus. E eu acho que o tratamento em si foi importante até pro meu relacionamento, pra minha vida pessoal, profissional, né? Olhando pra trás, eu faria tudo de novo. Todas as injeções, tudo que eu passei, todas as restrições, eu faria tudo novamente por essa bênção que eu recebi. Lindo. E você, Patrícia? Eu não passei pela fertilização em si, né? Mas em março de 2024, a gente começou a tentar. E aí, comecei a fazer alguns exames gerais, endovaginal. E quando você começa a tentar, você quer logo, né? Você quer engravidar no outro mês. E a virada de chave, isso, né? Comecei com 30 dias, quero estar grávida. Igual as pacientes, isso não muda, né? A gente dá exemplo, mas a gente é igual a elas. E aí, eu fiz uma endovaginal. Eu tinha síndrome do ovário policístico, eu tenho, né? Síndrome do ovário policístico. E aí, logo depois, nessa endovaginal, eu descobri um pólipo. E aí, eu tirei esse pólipo, fiz uma histeroscopia, e a temida histeroscopia. E a gente sabe que o pólipo é um fator, né, de infertilidade que atrapalha a implantação do embrião, só para contextualizar. E aí? E durante esse período foram 8 meses tentando. E 8 meses lidando com a frustração. Da menstruação descendo, eu tenho que aguardar novamente a menstruação, esperar o período ovulatório para tentar novamente engravidar. E aí, todo mês um teste de gravidez, todo mês um teste de farmácia, né? E logo depois que eu fiz essa histeroscopia, em setembro mais ou menos, eu tive uma gravidez natural. Hoje estou grávida do Mateu. Tô com 6 meses de gestação, passa muito rápido. E assim, foi uma graça. E eu percebo hoje, quando as pacientes chegam lá falando, nossa, tá demorando muito. E realmente, você quer logo. Você não quer esperar. Cada mês parece uma eternidade, né? E quando a menstruação desce, é frustrante. Porque você tem certeza que não deu certo. Então, quando ela atrasava 2, 3 dias, não posso estar grávida. Aí você faz um teste e você não tá grávida. Mas aprendi muito com isso. Acho que eu mudei muito como pessoa depois desses 8 meses, né? Eu era mais durona. Hoje em dia, não sou mais durona. Qualquer coisa eu choro. Qualquer coisa me deixa super emotiva, né? Mas, assim, vejo que a gente precisa mesmo esperar. Precisa ter paciência pelo processo. Mesmo eu percebi depois de um tempo, falei, não, eu vou esperar, mas se não der certo, eu vou fazer uma FIV, né? Algum caminho eu vou seguir para realizar o meu sonho. Obrigada.
Ai, meninas, foi excelente, muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Vocês fazem uma diferença, vocês estão no nosso dia a dia ali com todos os pacientes, vocês fazem uma diferença muito, muito grande no funcionamento, na clínica como um todo, sendo elo em cada detalhe, em cada ligação que vocês fazem para as pacientes. A gente viu a importância, o trabalho de vocês é incrível. A gente agradece muito e sinto muito abençoada por tê-las na É um equipe, orgulho, né? né, ter pra vocês, gente. né? A gente fica eu fico muito tranquila por saber que vocês estão lá, que vocês estão lá ajudando, vocês estão verificando as sorologias, a gente vai para a coleta sabendo que eu tenho certeza que está tudo certo, a gente recebe todo esse apoio. De vocês ligarem sempre pra gente para passar os resultados. As pacientes às vezes assim, como é que você sabe do resultado? Eu falei, não, já tudo elas passam pra gente e esse elo entre, né, essa conversa faz com certeza muita diferença na vida, no tratamento de cada paciente que passa por lá. E a gente só tem que te agradecer. Bom, faço as palavras da Camila as minhas, né? Em nome de Dr. Július e toda a equipe da clínica Julius White. É uma honra, é um orgulho ter vocês duas. Se eu falar demais, vou me emocionar. Não tô grávida, não, mas tô emotiva também. Deve ser o período aí do ciclo menstrual. Muito obrigada de coração por toda a doação de vocês, por toda a dedicação, por vestirem mesmo a camisa, não só da clínica, mas das nossas pacientes. Então, muito, muito obrigada por estar aqui conosco, não só no podcast, mas todos os dias ali do nosso lado, dando as nossas mãos. Obrigada. Obrigada. Nós vocês. agradecemos a oportunidade de estar com vocês, né? E a oportunidade de aprender todos os dias com vocês. Obrigada. É um privilégio nosso.